É verdade. Bom, gravando então, vamos começar essa aula, resumo ou revisão aí de Geografia Física, tentar ser sucinta, relembrar os principais pontos e vocês vão me questionando conforme vocês lembrarem algum conceito que vocês queriam saber mais ou não lembram exatamente o que é, a gente vai tratando, beleza? Bom, então para começar esse resumão, eu fiz ele, montei ele como uma ideia de uma perspectiva da gente primeiro olhando a Terra de fora. A gente olha a Terra e a gente vai aumentando a escala de visualização. Né? Lembram da cartografia? Né? Quanto mais perto, mais detalhes a gente vê, maior a escala. Então a gente vai ampliando a escala de visualização, começando da Terra, fala lá de movimentos da Terra, como que é a Terra no contexto aí do sistema solar, mais ou menos, não vou entrar em detalhes de astronomia, mas. E aí, daí para frente, a gente vai entrando na atmosfera, vai falar de clima, e vai falar de coisas que a gente veria numa escala mais. Uma escala menor, né? Pensando em cartografia, e até a gente se aproximar de coisas mais de detalhe, tá bom? Então, para começar, a gente fala de movimentos da Terra. A gente viu lá, foi a nossa primeira aula, foi inclusive a nossa aula lá em sala, aula presencial ainda. Não sei se vocês estavam lá nessa época. Parece que faz tanto tempo, né? Faz tanto tempo que a gente está em casa mesmo. Mas enfim. E aí a gente tem a Terra, nosso lindo planeta azul, redondo, não plano, redondo, que gira, né? Prova de que ele é redondo, ele gira. E ele faz dois principais movimentos. Ele gira em torno de si mesmo e ele gira em torno do Sol. Esse giro em torno de si mesmo é o que a gente chama de rotação. Dá para ver, vocês devem estar vendo o vídeo aqui, se mexendo, né? Esse giro do planeta em torno de si mesmo, então a gente chama de rotação. É um movimento que dura 24 horas, por isso que o dia tem 24 horas. A Terra leva 24 horas para começar a olhar para um ponto. A gente está olhando para o Sol no alto do céu. Até o Sol aparecer no alto do céu de novo, se passou 24 horas, se completou uma volta da Terra em torno de si mesma. É como se a gente estivesse olhando para frente e a gente dá um giro, né? Deixa eu girar aqui. A gente gira. Uma volta completa em torno de mim mesma, no caso da Terra, uma rotação completa. Dura 24 horas. Beleza? Esse movimento ele é responsável pela sucessão dos dias e noites, né? Enquanto a Terra está de frente para o Sol é dia, enquanto ela está de costas a uma determinada região está de frente para o Sol é dia naquela região, dessa região está de costas à noite, por isso aquele papo de quando é dia aqui é noite no Japão, é verdade, porque quando o Brasil, a região onde está o Brasil está de frente para o Sol, a região da Ásia, ali onde está o Japão, está de costas para o Sol. Então, responsável pela associação dos dias e das noites. E também pela criação dos fusos horários. Como dura 24 horas, a gente estabelece que a cada vez que o Sol está focado numa região, vai ser determinada a hora naquele espaço que a gente chama de fuso horário. A gente vai falar um pouco mais. Importante lembrar, a Terra gira em torno de si mesma, mas ela gira num eixo inclinado, né? Como está mostrando a outra imagem aqui. Deixa eu abrir. Vocês não estão vendo a marquinha? Vocês estão vendo? Vocês conseguem ver o mouse quando eu mostro assim, a setinha? Sim? Ah, então tá bom. Beleza. Ótimo. Então, vocês estão vendo aqui nessa outra imagem aqui embaixo, né? Justamente está mostrando esse eixo inclinado aqui, ó, no planeta Terra. Ela é inclinadinha e essa inclinação é muito importante no próximo movimento o próximo movimento que a Terra faz, que é o movimento de translação. O fato desse eixo ser inclinadinho, enquanto a Terra está girando em torno do Sol, que é o movimento de translação, faz com que haja as estações do ano. A gente já vai falar um pouco mais disso. Então, vou falar aí do movimento de translação, que é o outro importante movimento da Terra, rotação em torno de si mesma, translação em torno do Sol. Como lembrar a diferença entre a rotação e qualquer translação?
Eu costumo lembrar, porque translação, quando a gente fala em trans, a gente está pensando em algo que vai de um lugar ao outro, né? Por exemplo, uma transcontinental, uma rodovia transcontinental, que vai cruzar o continente, vai de um continente para outro, sei lá, uma transestadual, e assim por diante. Quando a gente fala em trans ou transporte, a gente está pensando em uma coisa que vai de um ponto a outro. A Terra girando em torno de si mesma, ela não vai de um ponto a outro, ela fica ali no mesmo lugar. Quando ela está translando em torno do Sol, ela está saindo de um ponto ali em relação ao Sol e indo para outro. E depois de 365 dias, ela volta para onde ela começou. Ela termina esse giro completo. Então, o movimento de translação, ele é responsável pela passagem dos anos. Cada movimento de translação completo é um ano aí no nosso planetinha. Então, ele dura 365 dias. Né? Na verdade, ele dura 365 dias e algumas horas. Os 24 horas também não é exatamente 24 horas, é 23 horas, 59, 56 minutos. E aí, esses quebradinhos, a gente junta tudo, esses quebradinhos de minutos que faltam para somar 24 horas completas, e os quebradinhos de horas e dias que faltam para somar 365 dias, que se não me engano é 365 dias, algumas horas, não lembro agora. Mas aí tem os quebradinhos aí, para dar exato 365 dias e exato 24 horas, a gente junta todos esses quebradinhos e a cada 4 anos a gente tem um dia a mais, que é o dia 29 de fevereiro. Então, o movimento de translação dura aí aproximadamente 365 dias, por isso que eu coloquei esse tiozinho, essa cobrinha que é aproximadamente. Ele é responsável pela variação da intensidade de luz e calor ao longo do ano, justamente porque o eixo é inclinado. E aí tá o gifzinho para mostrar para vocês. Essa linha amarela é onde o Sol bate perpendicularmente, quer dizer que é onde o Sol bate num ângulo de 90 graus em cima da nossa cabeça, né? Retinho, porque na maioria dos dias do ano, na maioria dos lugares, o Sol bate inclinadinho. Agora, no inverno mesmo, se vocês passarem o dia inteiro lá fora observando o Sol, vocês vão ver que nem meio-dia, quando o Sol está mais alto, ele está exatamente em cima da sua cabeça. Ele não está num ângulo de 90 graus. Ele está um pouquinho inclinado. Vocês vão ver que o Sol, ele não passa assim. Ele passa mais assim, tá? Principalmente no inverno aqui. E isso entre os trópicos. E aí, essa imagem está mostrando justamente isso, esse GIF. Aqui, essa linha amarela, onde o Sol bate diretamente, perpendicularmente. E aí, em algum momento do ano, o Sol está batendo lá no hemisfério norte, em outro momento, ele bate ali no meio, na linha do Equador, e em outro, no hemisfério sul. E é isso que vai fazer com a mudança das estações do ano. Quando ele está batendo mais no hemisfério sul, verão no hemisfério sul. Quando ele está batendo mais no hemisfério norte, verão no hemisfério norte. E aí, as estações do ano são invertidas conforme os hemisférios. Se é inverno aqui agora em junho, no hemisfério sul, lá no hemisfério norte é verão. Por isso que, se vocês observarem filmes em que o pessoal sai de férias, eles saem de férias em junho. Eu tô aqui com a camiseta de Hogwarts, né? Eu gosto muito de Harry Potter. E eu li os livros, e nos livros eles começam o ano letivo em setembro, 1º de setembro, que é o começo do outono lá, assim como a gente começa meio que no outono, ali em março, que é o começo do nosso outono. E o ano termina em maio, junho, que é quando começa o verão, e eles entram de férias de verão. Então, observar, às vezes observando o filme, a gente pensa, é invertido, é diferente lá, mas é diferente não só porque eles querem ser diferentes, é porque tem uma lógica para isso, e o clima estabelece muito essa lógica aí. Então, o movimento de translação responsável por essa mudança e por essa lógica aí. Beleza? Então, o Sol vai bater. Quando ele bate lá, ele sempre vai bater perpendicularmente. Reparem que ele bate só entre essas duas linhas, que é o Trópico de Câncer, no hemisfério norte, e o Trópico de Capricórnio, no hemisfério sul. Ele não bate perpendicularmente além dessas linhas. Então, eu falei para vocês que aqui, na cidade de São Paulo, aqui em São Paulo, aqui no Brasil, em São Paulo, né? Mas agora pensando em cidade de São Paulo, no inverno a gente não vai ver o Sol
a pino em cima da nossa cabeça, mas na realidade, da maior parte da cidade de São Paulo, a gente não vê ele a pino exatamente, a pino nunca, porque a gente está um pouquinho abaixo do Trópico de Câncer, de Capricórnio, aí do hemisfério sul, e ele só bate perpendicularmente até o trópico. Para quem mora ali, sei lá, em Guarulhos, Itaquá, Mogi, mesmo aqui em Osasco, na zona norte de Osasco, você vai ter o sol batendo a pino na sua cabeça pelo menos um dia por ano, que vai ser no solstício de verão, esse dia que ele está no máximo ali. Nos outros lugares, quem mora mais para a zona sul, não vai ter sol batendo diretamente em cima da sua cabeça, porque a gente está um pouquinho abaixo. Se vocês já viajaram ali, se a gente pegar a rodovia Dutra ou a Ayrton Senna, que vai para a praia, para aqueles lados, ou lado de Taubaté, Rio de Janeiro, sei lá, ou pro lado do interior, acho que na Anhanguera também, tem uma placa na rodovia escrita aqui, passa Trópico de Capricórnio. Ali é o limite onde o sol vai bater perpendicularmente. Beleza? Então, relembramos aí os dois movimentos principais da Terra. Solstício de verão é sempre o dia do ano em que o sol está batendo numa determinada linha. Então, o dia que o sol está batendo diretamente lá na linha do Trópico de Capricórnio, solstício de verão, aonde? No hemisfério sul, porque é onde o sol está batendo. Vai ser solstício de inverno no hemisfério norte, porque o sol está o mais distante possível daquele ponto. O solstício de inverno nosso foi agora uns dias atrás, dia 20 de junho. Foi o dia mais longo, a noite mais longa do ano, o dia mais curto, porque o sol tá longe pra caramba aqui de onde a gente tá. Beleza? Então, só relembrando aí esses conceitos. Se tiver alguma coisa mais que vocês queiram que eu relembre, vocês me falam. Bom, pensando aí ainda no nosso planetinha, e a gente falou agora da linha dessas linhas dos trópicos, e essas linhas, elas são linhas que a gente chama de linhas imaginárias do planeta, e elas, como a gente já acabou de ver, elas não existem aleatoriamente, não foi porque alguém falou assim, eu quero que essa linha passe aqui, que ela passa ali, ela é o limite da luz do Sol, esses trópicos. E aí a gente tem a linha do Equador, que divide a Terra no meio, em dois, e ela tem esse nome justamente porque ela divide a Terra em duas partes iguais, e também porque quando o Sol está batendo perpendicularmente nela, né, naquele movimento que o Sol faz de bater mais no norte, mais no sul, quando ele passa por ela e bate, no dia que ele bate exatamente nela, é o dia que a gente chama de equinócio, é o dia em que no planeta todo o dia e a noite têm exatamente a mesma duração. Né? Vocês, né, se ligaram aí já que se o Sol está batendo mais no hemisfério do que no outro, os dias podem ser mais longos ou mais curtos, dependendo de onde que o Sol está batendo. E onde isso é muito evidente é nos polos. Por isso que a gente tem a linha do Círculo Polar Ártico e o Círculo Polar Antártico, que não está aparecendo aqui nessa imagem, mas ele fica aqui embaixo, mais ou menos na mesma lógica aqui, perto dos polos. E desse círculo para norte ou para sul, né, dependendo de onde ele estiver, os dias e as noites têm durações muito diferentes. Os dias de verão podem ter mais de 20 horas de luz e só 4, 3, 2, 1 ou nenhuma hora de escuridão. E aí, depois eu mostro para vocês, eu vou pôr lá no Classroom, vou emendar, vou até anotar. Vídeo do sol da meia-noite. Não sei se vocês já ouviram falar isso, do sol da meia-noite, porque nas regiões dos polos, nos dias de verão, tem alguns pontos, né? Quanto mais perto do polo, no verão tem um dia que não escurece, ou às vezes por 3, 4 dias não escurece. Então é meia-noite no relógio, mas tá sol lá. E o oposto no inverno. No inverno tem dias que o sol não nasce, fica dias e dias de escuridão. Tem até filmes de terror que exploram isso. Tem um filme, que agora eu não vou lembrar o nome, que é bem... esse terror meio trash, assim, que vai anoitecer e vai ficar vários dias sem o sol nascer, vai ficar vários dias de escuridão, e como acontecem umas coisas macabras lá. Enfim, isso é bem explorado. Então, os paralelos, que são essas linhas imaginárias nas horizontais, elas têm essa lógica, elas existem onde elas existem, porque elas são o limite aí da luz do sol.
Então, a gente chama elas de paralelos, porque elas não se encostam, essa é a lógica do paralelo, são linhas que não se tocam nunca, né? Dividem a Terra no que a gente chama de faixas latitudinais, já vamos falar mais disso. E elas são definidas pela variação da intensidade de luz, como eu estava falando agora. Outras linhas que existem aí, ou linhas imaginárias do nosso planeta, são os meridianos, que, ao contrário dos paralelos que são na horizontal, eles são linhas nas verticais. Elas ligam um polo ao outro e todas elas se encontram nos polos. Né? Elas dividem a Terra em faixas longitudinais e a gente tem dois principais meridianos. Paralelos, a gente viu que a gente tem 5 principais paralelos: Equador, Trópico de Câncer, Trópico de Capricórnio, Círculo Polar Ártico, Círculo Polar Antártico. E os meridianos, a gente só tem dois principais, que é o meridiano de Greenwich, que é o meridiano zero. Ele tem esse nome porque ele passa pelo Observatório de Greenwich, que fica lá em Londres. E a linha de mudança de data, que é justamente o oposto do meridiano de Greenwich, atrás dela, que é uma linha em que, de um lado dela é um dia, do outro lado é outro dia. Né? Se a gente vai passando, os meridianos, eles servem para a gente também dividir horas. Os limites entre os fusos horários, a gente tem 24 fusos. O limite entre os fusos são alguns meridianos. Né? E aí, a gente vai, a cada fuso, a gente vai aumentando ou diminuindo uma hora, vai chegar uma hora que vai ser meia-noite, e aí de um lado vai ter passado a meia-noite, e do outro ainda não. Então, de um lado vai ser um dia, e do outro lado vai ser outro. Estabeleceu-se essa linha de mudança de data para mostrar que a partir dali começa um dia. Beleza? E aí, tipo, vocês já viram no Ano Novo que fala, às vezes a gente vê até meme na internet, fala, já é Ano Novo na Austrália, né? A gente está aqui esperando, lá no dia 31, esperando a ceia para a gente poder comer e soltar fogos. E aí a gente ouve na TV que já é Ano Novo, já é 2021 na Austrália, quem me dera, porque esse ano de 2020 já deu, né? Mas por que o ano começa primeiro lá? Porque eles estão mais perto da linha de mudança de data nesse sentido. Beleza? Bom, o meridiano de Greenwich e o paralelo do Equador, a linha do Equador e o meridiano de Greenwich, que os dois são as cotas zeros, né? O meridiano de Greenwich a gente chama ele de meridiano zero. A partir dali a gente conta para norte ou para sul. Desculpa, para o Greenwich a gente conta para leste ou para oeste, distância ou horas. E o paralelo também é zero, porque a partir dele a gente conta para norte ou para sul, a linha do Equador, para norte ou para sul, a gente conta também distâncias. Essas distâncias são que a gente vai chamar de latitude e longitude. A gente não calcula, a gente até calcula, mas não é tão usual que a gente calcule as distâncias na superfície do planeta em metros, quilômetros e tal. A gente calcula em graus, minutos e segundos. Esses minutos e segundos dos graus não tem nada a ver com horas, são só uma forma de medida aí de distância numa coisa que é circular, a gente conta em graus, tá bom? E os quebrados de graus é minutos e segundos. E aí a gente vai ter latitude, a gente vai contar de norte ao sul, né? Por isso a gente fala de distância latitudinal. Quando a gente vai de norte a sul, a gente está mudando de latitude. Uma forma de lembrar, latitude é como se fosse um cachorro latindo, fechando a boca, para norte para sul, latitude. E longitude, que é mais distante, né? Para pensar em longe, né? Eu uso isso para lembrar, é de leste a oeste. Então, a gente tem o meridiano de Greenwich, servindo para a gente calcular longitude, e um paralelo do Equador, servindo para a gente calcular latitude. Eles servem para a gente dividir o planeta, e os meridianos servem para a gente dividir o planeta em longitudes, mas também a gente também usa eles a cada 15 graus, que a gente tiver. Se a gente dividir a Terra, a circunferência da Terra é 360 graus, como qualquer círculo, e a gente dividir ela em cada grau vai ter um meridiano, a gente vai ter 360 meridianos. E a gente dividir e pelas 24 horas, a gente vai ter 15 graus para cada hora. Então, a cada 15 graus, vamos supor, então, a gente tem 360 meridianos, um para cada grau. Então, a cada 15 meridianos, a gente tem um fuso horário.
mas o limite entre um fuso e outro é justamente um meridiano que vai estar ali entre eles. Então, a gente usa os meridianos para dividir nessa lógica, dividir os fusos e dividir em longitude, mas também para dividir em hemisférios. A partir daquele meridiano, a gente fala que aquele lado da Terra é Oriente ou Ocidente. Né? O lado oeste é o lado ocidental, o lado leste é o oriental. Quando a gente fala aí que chineses, japoneses, coreanos são orientais, por quê? Porque eles estão no lado oriental do nosso planeta. O Japão fica aqui, as Coreias, a China está aqui, tudo nessa região. Bom dia. E aí, por isso que a gente fala que eles são orientais. Tinha uma novela, vocês não são dessa época, mas tinha uma novela bem antiga aí na Globo, que agora eu não lembro o nome, mas que se passava no Marrocos. Acho que é o Clone. E aí, eles falavam dos ocidentais, da cultura ocidental. Os ocidentais vêm para cá e tal. Os ocidentais, eles queriam dizer todo mundo aqui das Américas e mesmo de partes da Europa. Só que se a gente for pensar assim, certinho, Ocidente e Oriente, o Marrocos, que está bem aqui nesse canto da África, também está no Ocidente. E grande parte da Europa está no Oriente, se a gente for pensar Greenwich como referência, né, de um lado para outro. Só que daí eles falam nesse sentido de cultura, cultura ocidental e cultura oriental. Para leste soma e para oeste subtrai, a Sara está perguntando, acredito que seja sobre as horas, né? Deixa eu ver. Deixa eu ver, então, primeiro deixa eu responder a Sara. Se para leste soma e para oeste subtrai. Para leste a gente soma horas, sim, então é horas a mais, e para oeste, horas a menos. Por isso que se vocês virem na configuração do celular, vocês vão configurar a hora, você tem que escolher o fuso de Brasília. Vai estar lá assim, GTE, eu acho, menos 3. Esse menos 3 significa que a gente está a menos 3 horas do horário de Greenwich, que é a base aí para calcular mais ou menos horas. Então, para oeste é menos horas. Então, a gente está no horário menos 3. GTM é Greenwich, blá, blá, blá. Não lembro agora. Mas se vocês olharem, quando vocês forem mexer na configuração de hora no celular, observem que tem isso escrito lá. Aí, Bex, eu não lembro o seu nome. Qual que é o seu nome? Só para eu poder falar com você com mais. Deixa eu ver sua pergunta. Dessa rixa, né? Entre japoneses e coreanos. Eu, sinceramente, não sei explicar exatamente por quê, mas eu acho que eles têm culturas bastante diferentes. E eles não gostam de ser confundidos. Eu imagino que seja a mesma coisa, assim. Posso estar falando besteira, não sei se tem algum motivo geopolítico para isso, mas vou até dar uma conferida. Mas eu imagino que seja só uma questão de ofensa pessoal mesmo, assim. A gente não gosta de ser confundido com outras pessoas que têm uma cultura diferente da gente, às vezes porque a gente vê aquela cultura como uma coisa diferente ou pior e tal, né? Então, eu acredito que seja a mesma lógica, tá? Somos todos humanos e a gente tem isso. Sei lá, a gente tem aqui no Brasil, tem gente que eu não sei também da onde vem essa rixa entre brasileiro e argentino, por exemplo. Tem muita gente que fala que não gosta de argentino, ou então paulista e carioca. Só que você vai para algum outro lugar e alguém te confunde, e você fala, não, eu não. Então eu imagino que seja mais ou menos a mesma lógica. Beleza? Ficou claro a questão das horas? Marcos. Então, Marcos, eu sempre vejo você lá, mas eu não sabia seu nome, eu ficava, eu preciso saber o nome dele. Agora eu já sei. Bom, beleza, gente. Então, o meridiano de Greenwich aí para as horas, mas também para a gente ver Oriente e Ocidente. E a linha do Equador também serve para a gente dividir a Terra em dois hemisférios, o hemisfério norte e o hemisfério sul, que são mais evidentes a diferença por causa dessa questão de estações do ano e tal, beleza? Aí eu coloquei aqui só para lembrar que o hemisfério norte a gente também pode chamar ele de boreal, por isso que a gente fala
auroras boreais, vocês já viram isso, né? Esse fenômeno, auroras boreais, elas são auroras, são fenômenos aí físicos, geográficos, que acontecem no hemisfério norte, por isso boreais. Assim como a gente viu na aula passada, floresta boreal, que é uma floresta que só tem lá, um tipo de floresta que só tem lá no hemisfério norte, que é a floresta de taiga. E austral para hemisfério sul, é um outro nome que a gente usa. A Austrália são terras do sul, né? Porque estão aí no hemisfério sul. Beleza? E os meridianos servem aí também, os meridianos e os paralelos, né? Essas linhas imaginárias, eles servem também para a gente calcular essa distância de latitude e longitude. Longitude de leste para oeste, aqui está este, mas às vezes a gente vê como este, mas é o lado leste, tá? E norte e sul. Longitude a gente conta de 0 a 180, então do meridiano de Greenwich até a linha de mudança de data a gente tem 180 para leste ou 180 para oeste. Assim como para horas a gente aumenta horas para leste, a gente fala que para leste a longitude é positiva, porque a gente pode falar de longitude falando 10 graus oeste ou 10 graus leste, ou a gente pode falar de 10 graus positivos ou 10 graus negativos de longitude. Se a gente está falando que é positivo, vai ser para leste. E para oeste, negativo. Mesma lógica das horas. E as latitudes a gente conta de 0, que é a partir da linha do Equador, até 90 graus. 90 graus norte, 90 graus sul. Beleza? É isso dessa parte. Se ficar alguma dúvida, vocês me falam. E aqui, só para mostrar para vocês um mapinha de fuso horários aí. A gente tem. A gente podia ter 360 meridianos ou quantos a gente quiser, mas a gente só considera 24 meridianos para falar de fuso horários. Então, a Terra é dividida em 24 fusos. Se você tem uma questão, estava na lista de questão, pergunta se a Terra é dividida em 24 meridianos. Mas não, tem muito mais meridianos. Mas fusos é que são 24 por causa de 24 horas. A gente está aqui, ó, no horário de Brasília, -3. Greenwich vai ser esse primeiro fuso aqui, onde está o meridiano 0, o meridiano de Greenwich. Então, a gente tem um fuso aqui para cada lado dele, 7,5 para cada lado. Ele é a hora 0. A gente conta horas negativas para oeste, horas positivas para leste. Estamos aqui no Brasil, no fuso -3. O horário de Buenos Aires é o mesmo que o nosso, vejam, apesar de, pela lógica, eles estarem em outro fuso, eles usam o mesmo horário que o nosso aqui. E a mesma acontece com a China. A China tem um território bem grande que pega ao longo dos meridianos, pega uns 4 fusos, mas eles estabeleceram que a China inteira vai ter um horário só, que é o horário do fuso ali de Pequim. Beleza? Olha só como eles mexem aqui na linha, né? Na verdade, como os limites dos países não acompanham os meridianos, então os fusos horários nem sempre são, nem em todo lugar eles são retinhos, porque não faz sentido a gente ter retinho se a gente tivesse se a gente tivesse calculado as nossas horas certinho dentro de cada fuso, o Brasil teria mais do que os 4 fusos que ele tem, porque teria um fuso, olha, só para essa pontinha aqui no Nordeste, né? Então, a gente joga tudo para dentro de um fuso só e estabelece a hora. Então, que horas são em cada país tem a ver com o fuso, claro, mas não só aí com a posição do Sol. Também é uma concepção aí política de que horas que vai ser melhor para o território inteiro. Não quer dizer que um país pode falar assim, agora o Sol está lá no topo, mas eu não quero que seja meio-dia, eu quero que seja 2 da manhã. Não é assim, né? Mas é só para vocês verem como esses limites podem ser um pouco mais condensados para ficar uma coisa mais lógica para o território. Boreal e austral. Boreal e austral é só esses outros nomes que a gente dá para esses hemisférios. Tá? Boreal é uma palavra que remete a norte e austral é uma palavra que remete a sul. Assim como setentrional e meridional.
também são palavras que remetem a norte e sul, respectivamente. Então, são só outras palavras para a gente designar a mesma coisa. Beleza? Então, isso mesmo, Marcos. Nos filmes de guerra, eles usam latitude e longitude, porque é uma forma exata da gente localizar um ponto no planeta. Se vocês for olharem no Google Maps, às vezes tem uns números ali embaixo. Quando você clica num lugar no Google Maps, marca um ponto lá, ele dá uns números. Aqueles números é justamente latitude e longitude, porque é o endereço exato de alguma coisa no planeta. Então, para militares, isso é muito importante. Porque ao invés de eu falar, por exemplo, eu quero localizar uma mina no meio da floresta, mas não tem endereço, eu vou falar assim, tá do lado da terceira árvore verde com frutas vermelhas. Como é que eu vou achar esse lugar? A gente acha ele por latitude e longitude, que é o ponto correto da onde aquela coisa está ali. Hoje, a latitude e longitude é usada para muitas coisas, para a gente determinar limites de terrenos, né, de propriedades rurais. Onde começa uma propriedade e termina outra? Começa naquela árvore. Tá, a árvore foi cortada, e agora? A gente sabe, porque a gente mediu um dia ali a latitude e a longitude, a gente sabe qual que é aquela localização exata. Beleza? Eu sou suspeita para falar, gosto bastante desse tema. Enfim, vamos dar sequência aí. E aí, né, eu falei para você que a gente está vendo a Terra, assim, se aproximando. Agora a gente fala de atmosfera e clima. A gente viu que a nossa Terra tem uma atmosfera com várias camadas. Para quem chegou depois, essa aula é um aulão de revisão. Eu vou passar batido, nem vai dar tempo, eu acho, por vários temas que a gente viu ao longo do ano até agora. E vocês vão trazendo as dúvidas de conceitos e tal, agora no fim da aula, quando vocês preferirem. Então, clima, relembrando um pouco de clima, né? Essas são as zonas climáticas do planeta. A gente tem, então, aí entre os trópicos, como a gente viu agora, o Sol ilumina ali diretamente entre os trópicos. Nessa área a gente tem zona tropical, entre o trópico de Câncer e o trópico de Capricórnio. É a área mais quente do nosso planeta, porque o Sol está sempre em algum lugar por ali. Depois a gente tem as zonas temperadas e as zonas polares ou glaciais, né? Elas são diferentes assim, têm características diferentes, justamente porque o Sol ilumina mais ou menos elas, né? Ao longo do ano, aí, conforme a Terra gira em torno do Sol. Beleza? Então, assim, os climas da Terra são classificados segundo mais ou menos a mesma lógica, entre climas quentes e climas frios. A gente tem zonas da Terra que são mais quentes, zonas que são mais frias, zonas que estão ali no meio termo, que são essas zonas temperadas. A gente classifica o clima da Terra mais ou menos nessa lógica. Áreas mais quentes, áreas que o clima é mais ou menos, áreas mais frias, áreas que são calor o ano inteiro, ou áreas que no inverno é calor, no verão no inverno é calor, ó. No inverno é frio, no verão é calor, e assim por diante. Então, a gente tem aí, pode classificar a Terra em climas quentes, e aí são todos esses rosinhas e amarelos, né? Os climas frios, que vão ser lá mais perto dos polos. Climas quentes são climas que são lugares que o ano inteiro faz calor, relativamente, como é aqui no caso do Brasil. A gente tem friozinho no inverno? Tem, eu tô de blusa e tal. Mas a gente não tem um frio, a gente não chega a baixas temperaturas a ponto de nevar e tal. Então, a gente tem um clima relativamente quente o ano inteiro. Para o norte e nordeste, principalmente. Inclusive, tem gente que já tive colegas que foram para Manaus e falaram que as estações do ano lá são muito bem definidas. A gente só tem calorão, mormaço, chuva e calor insuportável. E é calor e úmido o ano inteiro. Então, são áreas de clima quente. Voltar o slide para esse aqui. Então, a gente tem aí os climas quentes, vão estar concentrados principalmente aqui na zona tropical. E a gente vai ter os climas frios, onde é frio o ano inteiro, concentrados aí, olha, nas zonas polares. Polar glacial ártica ou antártica. Ártica no hemisfério norte, Antártica, que é justamente ao contrário do Ártico, no hemisfério sul. De nada, precisando, volto de novo. E os climas temperados, que a gente pode também chamar de mesotérmicos, que são aqueles climas que
vão de acordo com as estações do ano. No verão é calor, no inverno é frio, na primavera tem flores, no outono as folhas caem, no quintal, no outono é sempre igual. Sempre assim, ao longo do ano. Esses climas de filme que a gente vê, né? Que no verão o pessoal tá na piscina e no inverno o pessoal tá na neve, com agasalho, fazendo boneco de neve e tal. Beleza? Assim, e também tem as exceções, claro, dos climas de deserto, que não necessariamente são quentes ou frios, mas sim, dependendo da localização deles e tal. O que classifica um deserto é ele ser seco e não ele ser quente, tá? E os climas de altitude, que são esses lugares mais altos, que tem um clima mais ameno, mais fresquinho, digamos assim, em alguns lugares até bem mais frio mesmo, topo de montanha, por causa da dinâmica da nossa atmosfera. Quanto mais alto, mais frio. Porque o sol vai aquecer a terra, vai aquecer a superfície, o sol, o calor bate e reflete. Então, quanto mais perto da superfície a gente vai ter calor entrando e calor saindo, a gente vai ter uma área mais quente. E mais ar também para concentrar esse calor. Mais partículas de ar que vão ficar quentes vão concentrar esse calor. Quanto mais alto na atmosfera, um ar é mais rarefeito, a gente tem menos ar. Por isso que quando a seleção vai jogar no Peru ou no Equador, por exemplo, nas cidades que ficam no topo da Cordilheira dos Andes, eles têm dificuldade para se adaptar, para correr e tal, porque o ar é mais rarefeito, tem menos ar para se respirar, então, para quem não está acostumado, leva um tempo para se adaptar mesmo. Né? Então, quanto mais alto, mais rarefeito o ar, menos ar para acumular o calor, mais frio. Beleza? E aí, aqui um resumão da circulação geral da atmosfera. A gente tem, então, no nosso planeta, essa diferença de calor, ar quente em uns lugares, ar frio em outros, né? Seja por causa da altitude ou seja por causa da latitude, né? Como a gente viu, o sol está batendo mais no hemisfério sul, vai estar mais quente no hemisfério sul e mais frio no hemisfério norte. E justamente por causa dessa diferença de calor, o ar se movimenta. O ar sempre vai procurar o seu oposto, digamos assim. O ar quente vai sempre se deslocar para lugares mais frios, em geral, tá? E o ar frio vai se deslocar para lugares mais quentes. Assim como acontece dentro do planeta, a circulação geral da atmosfera é justamente isso: ar se movimentando. Aí a gente tem a circulação geral da atmosfera, a questão das zonas de alta e baixa pressão, né? Onde a gente tem baixa pressão atmosférica, quer dizer que a gente tem muito ar subindo, porque não tem pressão empurrando o ar para baixo, então o ar consegue subir. Baixa pressão, a gente tem ar subindo. E onde a gente tem zonas de alta pressão, a gente tem ar descendo. E esse ar sempre se encontra. O ar que está subindo aqui na zona de baixa pressão, chega lá no topo da nossa troposfera, ele não tem para onde ir, ele vai se dispersar para os lados. Em algum momento, ele vai encontrar com o ar que está vindo do outro lado. Eles vão se encontrar e para onde que eles vão? Eles não têm como subir, eles não têm como ir um na direção do outro, então eles vão descer. Zona de alta pressão. Lá embaixo, chega no oceano ou na superfície do continente, ele também tem que se dispersar. E ele vai encontrar com outro ar que está vindo na superfície, vai subir. Então, zonas de alta e baixa pressão, fazendo com que o ar circule mais ou menos assim na nossa atmosfera. Em alguns lugares, o ar se encontra na superfície e sobe, zonas de baixa pressão. Em outros lugares, o ar se encontra lá no topo e desce, zonas de alta pressão, ar descendo. Beleza? Então, essas são essas células, célula de Hadley, a célula de Ferrel, que é essa célula de média latitude, elas são justamente para explicar essa dinâmica de ar subindo, ar descendo. Olha as setinhas aqui, né? Ó, ar subindo, ar descendo, e aqui no sentido oposto, porque eles se encontraram aqui em cima e tiveram que descer. E aqui na linha do Equador, a gente tem o que a gente chama de zona de convergência intertropical. A gente tem ar chegando aqui de um lado, ar chegando aqui do outro, né? Na mesma lógica, a célula aqui em cima também está empurrando o ar na direção da linha do Equador, né? Os ventos alísios também, ó, empurrando o ar, tudo em direção
a linha do Equador, então tem muito ar se encontrando ali, muito ar subindo, e como é uma área quente, porque é calor ali o ano inteiro, a gente também tem vapor de água subindo, formação de nuvens, muita chuva. Não é à toa que a gente tem florestas equatoriais perto da linha do Equador, que são florestas enormes, como a Amazônia, que é uma floresta equatorial. Chove muito naquela região, o que propicia a floresta. A floresta também evapotranspira, também vai fazer com que chova ainda mais, por isso que chove tanto naquela região. Mas não só a Amazônia, a gente também tem florestas equatoriais na África e na Ásia, tudo ali perto da linha do Equador, perto dessa zona de convergência intertropical. Beleza? Então, isso foi só um resumo aí, tá? Da circulação geral da atmosfera, desses movimentos de ar. Outra coisa importante para a gente relembrar sobre a circulação geral da atmosfera é a questão das massas de ar. A circulação geral da atmosfera provoca a dinâmica de ventos, que nada mais são do que o deslocamento das massas de ar. Então, a gente tem ar se acumulando num determinado lugar. Esse ar pode ser quente ou ele pode ser frio, dependendo de onde ele se formou, e ela vai se movimentar. Esse movimento da massa de ar, essa massa de ar indo de um lugar para outro, é o que a gente vai chamar de vento. E essas massas de ar, elas têm essas características de onde elas se formaram e elas vão levar essas características para um outro lugar para onde elas estão indo. É o caso, por exemplo, dessa frente fria que chegou aqui em São Paulo, aí nesses últimos dias, que tem essa relação com esse ciclone que rolou lá na região sul do país. Não sei se vocês viram notícias sobre isso, que voou telhado, container de navio, e foi uma loucura, ventos muito fortes, uma massa de ar frio que fez com que esse ciclone acontecesse, mas que veio, gerou reflexo aqui, que trouxe essa frente fria aqui para São Paulo. Estava ventando muito aqui em casa ontem, imagino que por aí onde vocês estão também, e é reflexo justamente disso. A massa de ar frio chegando, vindo do sul. E por que que ela é uma massa de ar frio vinda do sul? Porque a gente tem o polo, né? Lá no sul, regiões mais frias, regiões de clima frio, fazendo essa massa de ar se formular e está trazendo esse ar frio para cá. É o que acontece no inverno, essa massa polar fria, né? Quando duas massas de ar se encontram, elas vão formar frentes, essa frente fria que chegou, que podem ser quentes ou frias, né? Não pode ser uma frente quente com esses dias que tá frio e de repente fica calor de uma hora, de um dia para o outro, esquenta pra caramba o tempo. Uma frente quente. A gente não costuma falar de frentes quentes, porque em geral as pessoas gostam de calor. A gente costuma falar de frentes frias para a gente se preparar para o frio, né? Bom, as massas de ar acontecem aí no planeta inteiro. Elas são classificadas desse jeito aqui, em massas equatoriais, quando elas se formam ali perto da linha do Equador, tropicais, que é quando elas se formam em qualquer lugar ali entre os trópicos, mas não exatamente na linha do Equador, e as massas polares que se formam mais perto dos polos. E quando elas se formam sobre o oceano, a gente chama elas de oceânicas. Quando elas se formam sobre o continente, a gente chama elas de continentais. Diferença entre elas, sempre que elas se formam em cima do oceano, elas são mais úmidas, porque elas trazem aí essa umidade do oceano. Quando elas se formam dentro do continente, elas são mais secas, quando comparadas com as oceânicas. Mas as massas equatoriais, elas são sempre úmidas. Elas são sempre quentes, porque elas se formam perto da linha do Equador, e sempre úmidas, por causa desse lance da convergência, da zona de convergência intertropical. Só que as equatoriais continentais são levemente menos úmidas do que as oceânicas. As tropicais, elas são sempre quentes, porque elas se formam aí entre os trópicos, nessa região que o sol está sempre ali passeando. E aí as oceânicas vão ser úmidas e as continentais vão ser secas. E as polares, elas são sempre frias e, em geral, sempre secas. Só que as oceânicas são um pouco mais úmidas, um pouco menos secas do que as continentais. Beleza? E as massas de ar que atuam no Brasil? As massas de ar que atuam no inverno são diferentes das massas que atuam no verão. Importantes. Massa equatorial continental, ela é bem importante porque ela traz
a umidade da Amazônia para o sul e para o sudeste, ela faz com que chova no centro-oeste também, ela traz chuva para o centro-oeste, para o sudeste, para o sul. Lembram quando teve as queimadas na Amazônia, que o céu escureceu em São Paulo? Massa de ar continental trazendo esse ar da Amazônia. Ela consegue trazer chuva, consegue trazer nuvens e consegue trazer o que quer que esteja acontecendo lá nas nuvens, ali, como essas partículas dos resíduos da queima aí da floresta. Outra importante, a massa polar atlântica, que é a que vai trazer o frio do inverno para as regiões mais ao sul ali do Brasil. Beleza? As outras também são importantes, mas acho que essas duas são as mais importantes da gente saber, porque elas influenciam um pouco mais a nossa dinâmica, assim, mais drasticamente, né? E aí a gente também falou em clima, toda a dinâmica climática na atmosfera. O que é isso aqui, meu Deus? Toda a dinâmica climática na atmosfera se dá a cada localidade. Não, dá a cada localidade, olha, eu tô zureta. Dá a cada localidade características climáticas e meteorológicas específicas. Então, conforme as coisas acontecem na atmosfera, esquenta mais o ar, ou faz com que chova mais, esquenta mais, tem mais água evaporando, então tem mais chuva, o vento está vindo de um lugar para o outro, blá blá blá. Tudo isso vai fazer com que as regiões tenham características climáticas diferentes. Uma forma da gente ver quais que são as características climáticas de determinada região são os climogramas, que são esses mapinhas aqui. Esses dois aqui, que são os climogramas, geralmente a gente pensa eles, constrói eles ou procura eles para cidades. Então, o clima de determinada cidade, isso é bem legal. Quando você vai viajar para um lugar muito longe que você nunca esteve, você saber pelo climograma da cidade se é uma cidade, um lugar que chove mais, ou chove menos, em que época do ano e tal. Esses dois climogramas são de cidades que não são fictícias, nem sei que cidades que são, mas elas são de duas cidades no hemisfério norte. Por que eu sei que elas são no hemisfério norte? Porque essa linha aqui vermelha, que é a linha de temperatura, ela está mais alta no meio, que é em junho, no meio do ano. Verão no meio do ano, temperaturas mais quentes no meio do ano, hemisfério norte, né? Aqui, no meio do ano, a gente tem temperaturas mais baixas, no nosso inverno. E aí a gente consegue ver pelas barrinhas azuis quais meses que chovem mais ou os meses que chovem menos, né? Nesse segundo aqui, olha, é um lugar bem frio, a temperatura no inverno chega a quase menos 10 graus, quase 10 graus negativos. Enquanto nesse outro lugar aqui, a temperatura mais baixa não passa, é um pouquinho menos que 20 graus só, então é um lugar quente. Mas ainda assim, no hemisfério norte, aqui é um lugar de clima temperado, aqui provavelmente um lugar de clima tropical. Tropical e não equatorial, porque no equatorial chove muito mais do que isso aqui. Está chovendo bem pouco. Então, não é equatorial. Equatorial chove o ano inteiro. E aqui não é, apesar de chover muito, não é equatorial, porque as temperaturas chegam bem baixas ali no inverno. Não dá para a gente ter uma noção pelos climogramas de como que é o clima e mais ou menos aonde que está essa cidade aí no planeta. Esse ciclone que ocorreu aqui no sul do país, ele é um ciclone extratropical. Em geral, os ciclones, a gente chama de ciclone, esses fenômenos que acontecem aí entre os trópicos. Eles começam entre os trópicos porque é onde tem a água do mar aquecendo, subindo, evaporando e fazendo com que ele se forme. Esse ciclone que ocorreu essa semana no sul do país é um ciclone extratropical. Ele ocorreu provavelmente, eu não sei bem ao certo, mas provavelmente pelo encontro das massas de ar, ventos muito fortes, essa massa de ar veio, por isso que estão chamando ele de ciclone bomba, porque ele veio muito de uma vez, muito de repente, né? Meio que, não sei se ele tinha sido previsto, acredito que não. Então ele se formou de uma forma diferente, inclusive ele nem se formou no oceano como é usual acontecer, ele se formou no continente e se deslocou para o oceano. Mas é justamente por causa dessa movimentação da massa de ar e essa diferença entre ar quente e ar frio que os ciclones se formam. Beleza? Bom, e aí a gente fala de atmosfera, não dá para falar de atmosfera sem falar de água, né? Tem água evaporando e fazendo nuvens e fazendo
tem uma relação aí com a diferença de temperatura do ar também. Então, a gente tem que falar de ciclo da água, e a gente falou disso. O ciclo da água é justamente esse ciclo da água que sai de um lugar e vai para outro, né? A água evapora, vira nuvem, faz chover em outro lugar. E aí a água volta para a superfície, ou para as plantas, ou para os rios, ou para os animais que vão bebê-la, né? Para os aquíferos, para as neves, enfim, essa água fica aí armazenada em algum lugar, em superfície, em algum momento ela evapora, volta para a atmosfera, volta de novo, então, e assim por diante. A gente fala que a água no planeta é sempre a mesma. A gente tem uma quantidade de água e ela é sempre a mesma. Só que em algumas épocas ela está um pouco mais acumulada nas geleiras, em outra época ela está mais nos oceanos, fazendo o nível dos oceanos subir, por exemplo. Isso ao longo da história geológica do nosso planeta, tá? Mas é justamente esse ciclo da água que faz com que a água sempre se renove e com que nunca falte água nos rios perenes, digamos assim, né? Porque a gente sabe que os rios podem secar, os lagos podem secar, então essa água sumiu do planeta? Não, ela só está em algum outro lugar aí, em outra região, fazendo o ciclo dela. E a água é muito importante, porque ela é a fonte da nossa vida, né? A gente tem que pensar a água em diversos aspectos. A água como parte daí da paisagem, parte da natureza, parte da nossa atmosfera, mas também como um recurso, né? E aí, recurso a gente pensa, inclusive, como um recurso econômico, muitas vezes, né? Ele é um recurso, uma fonte de vida, todo mundo precisa de água, e quase tudo que a gente faz, que a gente consome, vai água na produção, a gente tem água na produção de roupas, na produção de alimentos, principalmente, a gente tem água em tudo que a gente usa, e a água, então, tem uma importância econômica e geral para as nossas vidas, assim. Por isso que é bom a gente saber com o que a gente está trabalhando, né? Se a gente precisa tanto de água, se a gente é tão dependente desse recurso, é bom a gente saber como que ele é utilizado por aí. Bom, a gente falou da distribuição, então, de água. A gente tem aí bastante água no planeta. Cerca de 3/4 do nosso planeta é coberto por água. E aí, essa água é distribuída em água doce, água salgada, e aonde é que essa água está? De toda a água do planeta, 97% é água salgada, água que está nos oceanos, então não dá para a gente consumir, tipo, não dá para a gente usar ela para consumo, e nem para a maioria dos fins que a gente utiliza a água, no geral. A água doce é só 2,5%, e dessa água doce, só 0,4% está em lagos e rios que a gente consegue captar facilmente. 30,9% está nos aquíferos, água subterrânea, e a maior parte dela, 68,7%, está nas geleiras. É neve e gelo, concentrado principalmente aí nos polos. Então, a água que está disponível para a gente realmente pegar, beber, consumir, é pouca, né? Pensando em termos de planeta. Aqui a gente tem um gráfico mostrando justamente onde que essa água é utilizada. Grande parte dessa água que é utilizada no mundo, seja, olha, na agricultura, na indústria ou no consumo doméstico, ela é parte dessa água doce aqui, ó, desse 2,5% de água doce. E desse pouquinho de água doce que a gente tem no planeta, a maior parte em todos os lugares, olha, ela é, aliás, no mundo, né? Então, a maior parte de todos os lugares, ela é usada na agricultura, para produção de alimentos, para produção de recursos, produção têxtil também, tá? Então, agricultura. 20% na indústria e só 10% no consumo doméstico. É bom a gente saber esses números justamente para a gente pensar para onde está indo a nossa água. Existe uma forma melhor da gente consumir e compensar quem tem menos água. Esse outro mapa mostra justamente problemas de escassez. Tem lugares que tem muito pouco água com relação a outros. A gente aqui no Brasil, a gente é muito privilegiado com relação à quantidade de água disponível para a gente utilizar. Então, a gente não teria escassez de água pela quantidade que a gente tem. Só que, por exemplo, a maior parte da toda a água do nosso país está acumulada lá na Amazônia,
onde não mora quase ninguém, comparado com a região metropolitana de São Paulo, que tem a maior população do país e que não tem tanta água assim. Por isso a gente tem problemas de escassez aqui, apesar do país ser um país rico em água. E existem dois tipos de escassez, só para lembrar: escassez física, que é a falta de água mesmo naquele país. Vejam os países como escassez física, são as áreas mais desérticas e tal, né? E a escassez econômica, e nesse mapa a gente está classificado como um país de escassez econômica. O que quer dizer? A gente tem água, mas a gente não tem necessariamente recursos financeiros o suficientes para distribuir essa água legalzinho para toda a nossa população. Beleza? Então é bom a gente pensar também aí nas formas de distribuição da água. Esse mapinha de cima é o mapinha das bacias hidrográficas brasileiras. A gente tem água pra caramba. E a gente divide nossa água em as regiões do Brasil em bacias hidrográficas, que são essas áreas onde diversos rios vão drenar para um rio só, um rio principal, que é o rio que vai dar o nome daquela bacia. O rio Amazonas, aqui no caso da bacia amazônica, o rio Tocantins-Araguaia, aqui no caso da bacia do Tocantins-Araguaia, o rio Paraná, onde a gente está. Toda a água que chove aqui vai cair num riozinho aqui do bairro. Esse riozinho, uma hora, vai cair num outro rio, que vai cair no rio Tietê. O rio Tietê, uma hora, vai desaguar lá no rio Paraná, no divisa do estado de São Paulo com o Mato Grosso. Então, se a água que choveu aqui em algum momento pode chegar lá no rio Paraná, a gente está na bacia do rio Paraná, porque as nossas águas drenam para lá, de certa forma. É para um rio, do rio para o outro, de um rio para o outro, até chegar lá. Esse negócio de um rio para o outro e essa ligação entre rios até chegar no rio principal é o que a gente chama de rede hidrográfica, né? Toda fazendo parte da bacia. A gente já fala um pouco mais sobre isso. Na verdade, já deu quase uma hora de aula e eu acho que a gente devia parar por aqui para não ficar muito pesado. Então, eu vou fazer o seguinte: a gente faz essa parada hoje. Vocês sabem que amanhã é o último dia de aula, né? Que a partir de sábado vocês estão de férias. Vocês viram essa informação? Semana que vem a gente não tem aula. Então, o que eu pensei? Eu já imaginava que não ia dar tempo de falar, revisar tudo que a gente viu ao longo do semestre. Não sei, o que vocês me sugerem? Na verdade, eu estava pensando em parar quando chegasse agora, esse horário, meio-dia e meio, e deixar aberto o formulário de dúvidas. Eu vou colocar os slides completinhos lá no Classroom para vocês. E se vocês forem estudar durante as férias, eu estarei à disposição para ajuda, apoio, tira dúvidas e tal, ou aula particular, se for o caso, como vocês quiserem. Bom, paramos então por aqui, tudo bem? Pode ser? Porque eu não quero que fique muito cansativo para ninguém, ainda mais porque o vídeo vai ficar enorme. Vocês querem tirar alguma dúvida do que a gente viu até aqui? Vou passar os slides para frente, só para vocês verem o que mais a gente falaria, tá bom? A gente ia relembrar um pouquinho de biogeografia, que foi a última aula, e os domínios morfoclimáticos, inclusive ainda não coloquei lá no Classroom, mas eu vou fazer isso hoje. Relembrar um pouquinho da água e como que ela atua na geomorfologia, como força externa, como força exógena. A gente vai lembrar um pouquinho de geomorfologia e aqui da formação e evolução do relevo, ao embate de forças, forças endógenas e forças exógenas. Falar de solos um pouquinho, porque também tem um pouco de relação com o relevo, né? Bastante relação com o relevo, então ia relembrar um pouquinho sobre solos, sobre aquíferos e sobre rochas, né? Que são aí, tem a forte influência com as forças internas da geomorfologia. E seria isso, geologia, placas tectônicas, e a gente terminaria nossa aula falando um pouco de cartografia. Mas eu já falei um pouco de cartografia, falei bastante até. Eu sabia que eu não ia conseguir, eu nunca consigo, gente, eu falo demais. Desculpa aí. Bom,
Vocês querem discutir alguma coisa, entrar em algum assunto mais específico? Então, é bastante coisa. É muito difícil resumir o semestre em uma aula. Uhum. Mas tentei. Aí, a minha ideia é, a primeira aula, quando a gente voltar ao esquema, voltar às aulas, né? A gente vai voltar nesse esquema online ainda, provavelmente. E aí, a primeira aula eu faria de novo essa revisão, retomaria tudo, e aí eu foco aonde eu não consegui chegar. Não sei se vocês pretendem estudar nas férias, mas acho que vocês vão estar por dentro, assim, mais ou menos. Bom, eu vou encerrar a gravação do vídeo, colocar o vídeo lá no Classroom, mas vocês podem mandar as dúvidas a qualquer momento. O vídeo vai estar lá no YouTube, vocês podem mandar vídeo, se vocês quiserem mandar dúvida no comentário do vídeo do YouTube, nos comentários da postagem no Classroom ou no meu WhatsApp, como vocês quiserem. Também tem lá no Classroom, e eu vou colocar junto com o material dessa aula também, um formulário de dúvidas. A nossa ideia era, vocês mandam as dúvidas por aquele formulário, os plantonistas vão estar de olho para marcar o plantão para tirar as dúvidas específicas. Eu posso tirar em aula também, mas também vai dar trabalho para os plantonistas, coitados. E aí vocês têm essa liberdade de mandar lá, porque lá, se vocês têm vergonha de perguntar, vocês podem perguntar anonimamente pelo formulário, tranquilo, as dúvidas vão ser tiradas do mesmo jeito. Então fica aí todos esses métodos para vocês trazerem suas dúvidas. Comentários do vídeo, comentários no Classroom, WhatsApp, formulário. Sem problema, o dia que vocês quiserem, a hora que vocês quiserem. E assim que a gente puder, a gente vai responder. E isso não só eu, gente. O Lucas também, tá? E os plantonistas, que eu não sei se vocês já conheceram os plantonistas de geografia, mas eles vão estar também à disposição de vocês para isso. Marcos, bom fim de semana. Deixa eu parar a gravação. Peraí. Encerrando. Cadê?